para os irmãos. Eu quero convidar os irmãos, você pode ficar em pé, abre em Provérbios capítulo 6. Glória a Deus. Provérbios capítulo 6. Nós vamos ler do verso 6 ao verso 10, que diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e se vê sábio, a qual não tem superior, nem oficial, nem dominador. Prepara no verão o seu pão, e na seca ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos para estar dentro. Até aqui pode ser assim. Eu preciso da sua atenção agora. É hora do culto, né? Hora da palavra do Senhor. Eu preciso de toda a sua atenção, porque nós precisamos ter reverência à palavra de Deus. Muito bem, irmão. Todas as vezes que eu vou pregar, a gente vai orar, a gente busca a Deus, para Deus falar na nossa mente, no nosso ouvido, no nosso coração. O que Deus quer? Então eu não escolho nada, eu não escolho, é Deus que tem que falar. Então, o dono da palavra é o Senhor, e o Senhor falou comigo com respeito, essa porção, a qual você não sabia, você não estava na minha casa, né? Você não estava lá na janela, né? Então, irmãos, o que Deus me chamou a atenção, com respeito, esse contexto todo, os irmãos conhecem, todo mundo já leu, todo mundo já sabe, mas a palavra de Deus, ela se renova, ela vem ao nosso encontro, e principalmente hoje, nós estamos semana do coração abrasado, né? Está me ouvindo? Está todo mundo me ouvindo? Sim. Está me ouvindo, mano? Sim. Muito bem. Então veja bem, irmãos, a formiga, irmão, ela é uma equipe. Ela é uma equipe bem sucedida, né? E chega uma época que elas têm que ficar no seu esconderijo, né? E o teu esconderijo, irmão, é debaixo da terra, e a terra é úmida. E eles têm ali estantes, vamos dizer assim, né? Trazendo para o deserto, tem uma estante que eles guardam a alimentação para o inverno, né? Porque no inverno a formiga some, você pode ver, ela some. E o que me chamou a atenção, irmãos amados, conforme eu fiz a leitura, que Deus encheu o meu coração, é que elas não têm preguiça. Constantemente eu vou ao monte, então tem um monte de formiga, né? E já teve várias vezes que eu atrapalhei as formigas. Presta bem atenção nisso. Eu atrapalhei as formigas. Amém, irmãos? Amém. Eu atrapalhei as formigas. Por que eu atrapalhei? Porque elas têm o seu caminho. E eu quis ajudá-la. Então eu fui tirando galho e fui tirando folha. E elas ficaram perdidas. Eu falei, não, vai para lá, vem para cá, né? Aí eu fiz um teste. Eu coloquei a folha e o galho no mesmo lugar. E elas foram certinho embora. Elas foram para o vosso esconderijo, para a vossa casinha. E elas estavam carregando folha. Então eu queria ajudar, né? A gente não vai no monte para matar a formiga, né? E irmão, o que me chama a atenção é que nós somos uma equipe. A igreja é uma equipe. O corpo de Cristo funciona assim. Por isso que a Bíblia nos relata, no livro de Efésios, que tem pastor, tem mestre, apóstolo, evangelista, profeta, tem tudo. Né? A Bíblia fala que tem gente que aconselha, que orienta, tem mestre para ensinar. Então, nós somos uma equipe, nós somos o que diz lá em Isaías 41, o povozinho de Israel.
Israel. Deus olha para nós como um anãozinho, desse tamanhozinho assim, mas nós somos filhos escolhidos, amém, irmão? Tá certo? Amém. Nós somos filhos, irmão, e Deus tem prazer na nossa vida, né? E nós estamos aqui nessa noite, eu estou aqui, irmão, como pastor, a minha preocupação ela é intensa, né? Então veja bem, a gente estamos aqui e a gente sabe, irmão, que no dia 24 de maio, em 1738, John Wesley teve um encontro com a presença de Deus, pois ele foi a Nevada, da Geórgia, ganhar os índios para o Senhor, mas através da tribulação do vento, ele temeu, e ele, ao voltar para a Inglaterra, ele foi à rua Aldenguester, aonde ele teve o encontro com a glória do Senhor, quando o ministrador estava lendo o livro de Romanos. Então aquela palavra aqueceu a mente dele, os ouvidos dele, o coração dele, e ele foi batizado com o Espírito Santo com fogo. Irmão, veja bem, através de um homem, Deus levantou a Inglaterra, levantou a indústria, levantou o comércio, levantou tudo através de um homem. Irmão, através de cada um de nós, Deus faz um grande negócio. Aleluia! Deus faz, através de alguém que é renovado, restaurado, purificado, santificado, irmão. São pessoas, irmão, que só tem palavra para construir, palavras de cura, palavra de milagre. E Deus, irmão, nesses últimos tempos, Deus quer renovar a tua igreja, Deus quer renovar o coração, Deus quer renovar a mente. Aleluia! Na igreja de Deus, essa igreja aqui, esse povo, a começar por todos nós aqui, irmão, nós somos, irmão amado, aleluia, servos do Senhor, aleluia. Nós somos, aleluia, profetas do Senhor, para fazer negócios em prol de família, aleluia. Aonde tem um crente, irmão, se o crente for um crente de qualidade, um crente fervoroso, só vai sair coisa boa do coração dele, porque a Bíblia diz, a boca fala que o coração está cheio. Se o coração estiver cheio de tranqueira, irmão, só vai sair fofoca, só vai sair mentira, só vai sair afronta, só vai sair ódio. E Deus quer que a gente tenha maturidade espiritual. Aleluia. Eu tenho um livro em casa, são 10 livros que o bispo passou, eu já li. Esses 10 livros, tem um que eu li 2 vezes, se chama Tanque Vazio. Irmão, um livro, você lê, você começa a chorar. Tanque Vazio é o nome do livro, irmão. E você lê naquele livro, com a Bíblia, a gente fala, meu Deus, eu estou totalmente fora, né? Porque, veja bem, irmão, nós temos visto muitas pessoas que querem ver a queda dos outros. Você está entendendo? A queda. E a gente vê, vai no monte, aquela formiga chega até ao certo lugar, passa a folha para o outro. Eu estava olhando e falei, meu Deus, olha que equipe. Passando a folhinha, estava na boca para o outro. E nós, irmão, veja bem, ele estava passando comida e nós também, com a nossa boca, nós temos que passar alimento dos outros. Amém? Aleluia! Nós temos que dar alimentação ocultando da identidade para os corações. Porque a nossa boca é canal de bênção. Aleluia! Nós que aqui estamos, irmão, nós estamos aqui para não deixar ninguém bater em ninguém, não. Porque nós somos uma família. A família que contém a essência de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus. Aleluia! A presença de Deus, nós somos uma família. Aleluia! Então, Deus nos deu autoridade para todo mundo aqui, mas a autoridade tem que sair com amor. A autoridade não é autoritarismo, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado para a gente tomar cuidado com o nosso coração, porque tem gente que pode bater de frente, Quanta gente está sendo arrebentado por aí, famílias que não são equipe, pessoas que trabalham na empresa que não faz parte da equipe, quer ser chefe, todo mundo quer ser cacique, Então o negócio é tão sério, irmão. E a gente é equipe. Eu brinco com a
a minha esposa, já falei isso aqui, nós somos uma equipe de 2, eu e ela. Equipe de 2. Então, irmão, um ajudando o outro. Então, veja bem, o que Deus tem? Olha só o verso 8, ó. O verso 7. A qual não tendo superior, nem oficial, nem dominador. Eles têm contato com o outro, eles conversam. Aleluia. Eles conversam. Aí o verso 8 diz assim, ó: prepara no verão o seu pão e na cega junto o seu mantimento. Meu irmão, o que eu aprendi lendo? Deus quer que eu e cada um de vós aqui faça um depósito. Aleluia! Fazer um depósito, irmão. Aleluia! Faça um depósito dentro do teu coração, dentro da tua mente, um depósito no teu ouvido, na tua alma. Aleluia! Porque quando você precisar do alimento, você vai ter cada. Aleluia! Aleluia! Irmão, aleluia! Eu aprendo aqui, irmão, que nós devemos amar, abraçar, perdoar, ter misericórdia. Porque, irmãos, às vezes acontece alguma coisa, a pessoa foi inocente. A pessoa não fez porque quer. Nós precisamos entender essas coisas, compreender isso. Aleluia! Para que a gente venha ter resposta de Deus, a bênção de Deus, a bênção da unidade, da comunhão, em qualquer lugar. Então aqui nós estamos recebendo comida, alimento, para a gente ser bem sucedido, né? Porque tem gente que vai precisar de nós, vai precisar do nosso amor, né? Eu já vi muita gente, irmão, que queria dar soco, pontapé. Eu já entrei num monte de confusão. Mas o que é isso? Vocês são filhos de Deus. Vocês não são qualquer um, né? Então, precisamos tomar cuidado. Intrigas, coisas bobas, bobagem. E essa casa é casa de comunhão, casa de louvor, casa de amor, casa de oração. Não é casa de intriga. De briga não é. Irmão, Deus colocou isso no meu coração. Então é necessário a gente, irmão, fazer um depósito dentro do nosso coração. Porque quando vier qualquer situação, você vai pensar, está falando, meu Deus, eu aprendi tanta coisa, eu não posso fazer isso. Não posso tomar essa decisão. Porque quem tem alimento no coração, não enfia a mão pelos pés, não toma decisão precipitadas. Né? Então tem gente que quer ver a queda dos outros. Irmão, presta bem atenção. Eu tive uma experiência, várias, foram muitas. Eu quero que você preste bem atenção. Eu já contei isso para Deus, está me falando para me falar isso novamente. Está entendendo? Eu estava pregando no púlpito da nossa igreja há aproximadamente 30 anos atrás. 30 anos atrás, e aí eu estou pregando, de repente tinha um irmão, e ele estava sentado, irmão, na segunda cadeira, e de repente, assim, na hora que eu estava pregando assim, foi saindo palavras dentro da mente dele, assim, ó. Foi saindo, aí se fez assim, ó, e eu li aquilo assim, aí estava escrito assim, ó: você há de cair. Aí eu peguei e fiz assim, ó: o sangue de Jesus Cristo tem poder, quem vai te cair por terra nessa noite é você, Satanás. E ele, na cadeira, o diabo pegou ele, eu repreendi e voltou ao normal. Isso aconteceu, experiência com Deus. Está entendendo? Ele ficou doente. Eu fui fazer uma visita na Beneficência Portuguesa. Quando eu cheguei na porta, ele fechou os olhos e estava dormindo. E eu cheguei lá e falei: ô irmão, vim aqui orar por você, porque Deus ainda tem bênção, mas ninguém importa. Ungi ele, ministrei uma palavra, fui embora, no outro dia teve alta. Então é assim: aquilo que você planta, você colhe. E Deus não pode levar para frente e para ímpio, não. Todos nós, a Bíblia diz que o tribunal de Cristo vai começar a ver na casa dele. Aí, irmão, o que aconteceu?
Ele deu um pulo de gato, não precisava fazer isso. Ele tinha uma esposa linda, uma esposa elegante, uma esposa abençoada, que vivia conosco, louvando a Deus. Aí ele deu um pulo, ele saiu, deu um pulo, pegou uma AIDS. Está entendendo aqui, irmão? Está todo mundo aqui? Ó, ele pegou uma AIDS. Ele definhou. Sabe, ele definhou, eu vou chutar assim para você, ó. Em 15 dias ele virou uma taquara e morreu. Meu Deus. E Deus, irmão, veja bem, o inimigo, ele joga setas e dados inflamados do maligno para destruir o bom depósito que nós temos do Senhor. Está entendendo? Para trazer transtorno. Então, meu irmão amado, olha, o que nós precisamos é manter o mantimento do céu em nosso coração, para que a gente seja bem sucedido, para que eu e você venhamos a curar aqueles que vão entrar por aquelas portas. Amém, irmão? Amém. Aleluia, porque nós somos uma família. Amém. E Deus não tem filho predileto, não. Porque se eu errar, Deus vai me encontrar. Se eu errar, Deus vai me encontrar. Então, o quanto é importante, irmão, nós fazemos um depósito, faça um estoque de Deus. Olha, você deve idolatra Deus, idolatra Jesus, idolatra o Espírito Santo e a palavra do Senhor. Então você faz um estoque de unção, estoque de poder, estoque de sabedoria, estoque de sentimento espiritual, estoque de desejo de crescer na maturidade, estoque de amor, estoque de perdão, estoque da glória do Senhor. Aleluia. Nós temos que fazer esse estoque em nós. Aleluia. Deus. Aleluia. Eu já apanhei na cara, viu, irmão? Eu já apanhei na cara. E eu falei para a pessoa, Deus te abençoe. Mas outro no meu lugar, irmão, ia usar o facão. Outro no meu lugar usa facão. Está entendendo? Então, a gente precisa fazer um estoque. E eu acabei ganhando a pessoa para Jesus. É só fazer um estoque. E nós precisamos de azeite. Aleluia. Na nossa vida. Irmãos, e aqui em Provérbios, no capítulo 30, no verso 25, diz assim, ó. As formigas são um povo impotente. Todavia, no verão, preparam a sua comida. Impotente. Impotente, o que significa que não pode, é fraco, é débil, né? Que tem impotência. Está entendendo? Assim também são muitos crentes. Acontece. Eu convivi com muito crente doente, mas eu e a minha esposa, nós lutamos para aquela pessoa, porque aquela pessoa, Deus tinha uma obra. Deus amava. Deus falava, eu vou fazer. E eu pegava, vamos para o monte, vamos para a escola dominical. Eu passava em casa para levar para a igreja. Está entendendo? Então eu mostrei para muita gente que aquela pessoa que tinha dificuldade era de Deus. Era de Deus. Então, o quanto é importante, nós estamos aqui nesse culto, irmão, para receber uma palavra, para fazer efeito na nossa vida. Porque a igreja é uma equipe, nós somos o corpo de Cristo. Nós não somos qualquer um. Né? Como é que pode? Já pensou? Eu estou aqui pregando nessa noite, eu estou pregando para mim. Tá? Como é que pode? Como é que eu vou conviver numa igreja se eu não falo com o irmão Martelo e com a irmã Martelinha? Como é que eu vou? Que evangelho é esse? O evangelho do Senhor é o evangelho de amor, de paz, comunhão, evangelho de sinceridade. Glória a Deus. Nosso evangelho é o evangelho de paz. Então nós temos, irmãos, amados, que tem um tutano. O que significa tutano? É uma substância mole, gordurosa, no interior dos ossos, da medula óssea. A Bíblia fala do tutano de Deus, que é a comida que nós vamos comer aqui, nessa noite. Ela tem que penetrar, sabe?
na nossa carne, cutucando pelos nossos ossos, sabe? Fazer efeito na nossa vida. Aleluia. Para que o nome do Senhor seja glorificado em nossos corações. Né? E a gente precisa ser mais forte. Né? Ó, vou te aconselhar uma coisa. Faça que eu sou pastor. Porque eu sei das coisas e eu faço de conta que eu não sei. Por quê? Eu quero ver a paz. Eu quero ver a solução de Deus dentro da mente da pessoa, dentro do coração. Eu quero ver a pessoa liberta. Eu quero ver a pessoa feliz. E leva um tempo. Tem gente, irmão, que demora 2 anos, 4 anos, 6 anos, 8 anos, 10 anos. Está entendendo? Mas que Deus faz. Eu já vi. Eu já vi. Deus fazer coisas extraordinárias no coração da pessoa, renovar a pessoa. Aleluia. Meus irmãos, o quanto é importante o estoque. Esse estoque é importante. O estoque da unidade, o estoque da comunhão, do amor, da sinceridade, o estoque da integridade, da moral. Só pode falar quem tem moral, irmão. Eu conheço um monte de gente que fala, mas não tem moral para falar. Mas eu não posso falar, você não tem moral para falar. Aqui não tem esse tipo de pessoa. É que Deus está nos orientando para que isso não venha nos acontecer. Amém, irmãos? Amém. Aqui não tem essas pessoas. Amém, aleluia. Aqui é só pessoas cheias de amor, cheias de paz, cheias de tranquilidade. Pessoas que vivem uma vida real para com Deus. Aleluia. Então, muito importante isso. Irmão, inverno é a estação de um ano que sucede o outono. Aleluia. E que antecede a primavera. Agora veja bem, o crente, irmão, não tem primavera, tem que estar cheio do Espírito Santo. No inverno tem que estar cheio do Espírito Santo. No outono, no verão, tem que estar cheio do Espírito Santo. Amém, irmão? Aleluia. Aleluia. Já sou crente, irmão. Né? Não, hoje eu não estou cheio, não. Hoje eu estou aqui, é o seguinte, eu estou depois. Eu estou irado e hoje eu vou quebrar o pé da unha. Não é nada disso. Hoje você vai sair daqui, você vai chegar em casa, vai orar na sua casa, vai abraçar todo mundo, porque tem uma unção vazando do céu sobre a nossa vida. Aleluia. Tem uma unção aqui vazando do céu. Aleluia. Aleluia. Tem uma unção do Senhor. Aqui, irmão. Aleluia. Sobre as nossas vidas. Tem uma unção. E Deus está aqui. Aleluia. Quanto é importante a gente viver uma realidade de vida. Aleluia, para que o Senhor seja glorificado, como diz Provérbios capítulo 20, verso 4. Preguiçoso, não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará a cega e não receberá. Irmão amado, preguiçoso, a pessoa, irmão, porque essa palavra, Deus, irmão, que falou. Eu estava orando, de repente apareceu, porque na minha mente, eu não fico pensando, na minha mente aparece o texto, e Deus vai colocando os versículos dentro da minha mente aqui, assim, sabe? Aí depois eu vou para a Bíblia, eu vou ver o que Deus quer, irmão. Então veja bem, olha, preguiçoso, irmão, não vai lavrar nada, preguiçoso não recebe nada, não recebe, e a gente tem que buscar. Nós temos que falar com Deus. Nós temos que estar à disposição do Senhor, irmão. Aleluia. Aí o verso 9 diz assim: preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Né? Então nós precisamos tomar cuidado, irmão. Porque o inimigo, irmão, quer roubar o tempo do Senhor. Cansado todos nós ficamos, irmão. Mas nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Precisamos louvar a Deus com sinceridade no nosso coração, né? Precisa descansar. Quem que não precisa descansar? Né? Quando está cansado, preocupado, tanta coisa para fazer, né? Irmão, eu louvo a Deus assim. Às vezes a gente quer citar nome. Essa menina aqui, a Sabrina, irmão, eu falo, meu Deus, como é que ela consegue? 4 filhos, limpinho, bonitinho, cheiroso. Ela estuda, ela trabalha, ela vive na igreja, ela vive na escola dominical. 4
Entendeu? Para a gente pensar. Para a gente pensar. Aquela menina ali, a Mary, ela queria estar aqui, mas ela trabalha à noite. Ela queria estar aqui. Né? Então, irmão, eu estou assim usando as duas, eu poderia usar mais algumas pessoas, ou todos, mas, irmão, olha, a gente, eu e minha esposa, a gente fala, meu Deus, como é que ela consegue? Porque é 4 filhos. É 4 filhos para banhar, 4 filhos para dar comida, é 4 roupas de tamanho diferente para passar, para lavar, cozinhar. Meu Deus, e ainda ora, busca Deus. Irmão, e nós precisamos tomar cuidado. Aí o verso 10 assim, ó, um pouco de sono, um pouco tosquelejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso aqui, ó. Precisamos tomar muito cuidado com isso aqui, ó. Sabe? Ó, aqui quem está falando, não sou de ferro, não sou. A minha batalha é grande. Ontem eu acordei 5 horas da manhã, hoje eu acordei 5:30 da manhã para servir. Fui servir. Está entendendo? É para servir. Então, não é brincadeira. E a gente tem que ter uma disposição, e quando não tem que pedir para Deus. Senhor, amanhã eu tenho que ficar em pé. Eu não tenho nenhuma condição de levantar 5 horas da manhã, mas a irmã que não anda precisa de remédio. A irmã que não anda precisa de remédio. A gente não é de ferro, mas a gente sabe que nós temos um compromisso com Deus, um compromisso com as pessoas, sabe? A gente tem que servir. Se o meu celular, se ele tocar 1 hora da manhã, 2 horas, 3 horas, eu acordo e atendo. Porque eu não ponho no silencioso, eu não coloco no silencioso. Eu sigo a Deus de verdade. Então eu estou te dando aqui alguns exemplos, porque a gente tem que viver uma realidade. E a vida é uma luta. Aí, irmão, a Bíblia fala, lá em Lucas 12:19, do rico insensato, que ele fez um depósito, né? Mas aí o Senhor chamou a atenção, oh alma vazia, chamou a atenção dele. E nós, a Bíblia fala para a gente está bem, porque até o próprio salmista falou, Senhor, a minha alma está vazia, a minha alma está batida. Então, nós precisamos pedir a Deus a tua unção, o teu poder, para nós encerrarmos, irmão. Olha, eu não posso deixar de falar isso. Aqui em 1 Timóteo 6, 1 Timóteo capítulo 6, diz assim, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O verso 19 e 20 diz assim, ó, que entesoure para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possa alcançar a vida eterna. Ó Timóteo, guarda o depósito que foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições falsamente chamada ciência. Então, irmãos amados, o apóstolo Paulo falou para Timóteo, olha, guarda o bom depósito, toma cuidado com a falsa e chamada ciência, com oposições, toma cuidado com gente profanas. E nós não precisamos tomar muito cuidado, porque o inimigo ele quer nos corromper. Então nós precisamos tomar muito cuidado, para que ninguém venha tirar aquela lâmpada que já estava acesa na mente e dentro do coração. O inimigo
quer entusiasmar, o inimigo quer cortar. Né? E porque aqui o verso 19 está falando de um futuro, está falando de vida eterna. E só vai morar lá em cima, irmão, quem tiver um bom depósito, amém? Aleluia. Irmão, Deus vai vir buscar a igreja. Aí, irmão, aleluia, em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12, diz assim, ó. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12, diz assim: por cuja causa padeço, também isso, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aleluia! Então, irmão, faça o depósito que Deus vai te guardar, porque Deus guarda quem anda com Ele. Amém? Aleluia! Deus guarda quem anda com Ele. Aleluia! Então, minha igreja do Senhor, igreja amada, vamos buscar o Senhor, né? Vamos buscar. Me ajuda, ó, a apacentar. Me ajuda a apacentar, né? E tenha misericórdia. Eu quero te convidar bem aqui à frente. Eu todos aqui.